Bom dia, caríssimos telespectadores, e é desta forma que iniciamos a nossa segunda-feira com energias positivas. Está a começar sim mais uma edição do programa Diário Desportivo, programa este que visa te atualizar e te deixar informado sobre assuntos relacionados ao desporto. Sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao nosso comentador. Boa tarde, Muhammad, seja bem-vindo. Bom dia, Ariela. Assim, bom dia, desculpa, bom dia. Bom dia, Ariela. Obrigado. Bom dia lá em casa. Bom dia a todos. Iniciamos sim com uma notícia falando do Luiz Miquissone, que ganha espaço no El Hilal de Benguezal. Luiz Miquissone é titular do El Ali Benghazi e veste a camisola 10, sinal claro de confiança no internacional moçambicano. A Muhammad aqui em Moçambique, ele está atento ao crescimento de Miquissone no futebol internacional, o que representa esta titularidade para a carreira de Miquissone. Bom dia mais uma vez, Ariela. Pronto, é um jogador que é contratado e logo é entregue a camisola 10. Isso é sinal de reconhecimento daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é o seu talento, e sinal é que a equipa acredita nele. Mais uma vez, estamos perante uma demonstração mesmo de valor que o Miquissone tem, e já agora até chego a perguntar-me mesmo, é este jogador, o número 10 de uma equipe como ela ali, Benghazi, que não esteve na nossa seleção, e pronto, é contratado e é logo colocado como número 10, como, vamos assim dizer, o mágico da equipe. Então, sinal mais que claro que o Miquissone é um jogador com qualidade, muita qualidade mesmo, e com muito valor, e essa entrega, esse reconhecimento com o número 10 é de uma grande demonstração de confiança mesmo. Mas acha assim que ele pode assumir o papel de liderança na equipa? Claramente que sim. O Miquissone está habituado a essas andanças internacionais, além fronteiras. Então, acredito sim que ele poderá fazer diferente, poderá liderar, carregar essa equipe do El Ali. Mas que impacto pode ter isto na seleção nacional? Eh, eu acredito e tenho a certeza que o Miquissone irá fazer um bom campeonato, irá fazer um bom trabalho na equipe do El Ali, e para a seleção, se for chamado, se ele merecer a confiança do Chiquinho Conde, acredito que será uma mais-valia, principalmente agora que tivemos a retirada do nosso Puto Maravilha, o Domingues. Então acredito que seria a altura certa de ter mais um senhor com magia nos pés na nossa seleção, e creio que o Miquissone poderia ser uma das pessoas indicadas, né? O que seria mais valioso para a nossa seleção. Que iria contar com mais ajuda de um jogador que limita num campeonato fora, além fronteiras, com alguma experiência, com muita experiência, com muita bagagem. Acredito que seria muito valioso para a nossa seleção, se fosse assim chamado. Viajando agora para nível internacional, falando da declaração assim que é de Diego Simeone. Afirmou ele que os catalães não têm capacidade para uma remontada por 4-0 sem uma figura decisiva como Cristiano Ronaldo. A Muhammad, o Simeone tem razão de duvidar da capacidade do Barcelona? Eh, Não vou dizer que não vou dizer que sim, mas apenas dizer que o que Simeone disse apenas trata-se de um jogo psicológico, é uma maneira de tentar desestabilizar a equipe do Barcelona, porque, ora, vejamos, ao falar do Cristiano Ronaldo, estamos a falar praticamente de um jogador que por muitos anos foi tido como um adversário nato, um rival nato da equipe do Barcelona. E sabemos todos que existe e sempre existiu aquela rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid, e o Messi e o Cristiano Ronaldo. Entre eles, não digo que é uma rivalidade, mas sim uma competição saudável. Então, quando o Simeone diz isso, eu acredito que deve estar a tentar, de todas as maneiras, entrar na mente dos jogadores do Barcelona, na mente do treinador, na mente de toda a equipe do Barcelona, para que possa desestabilizar, para que possa criar uma certa pressão na equipe, e que isso possa influenciar negativamente para o jogo da segunda mão. O futebol
No futebol moderno, 5, perder por 5, 6, estar a perder por 5, 6, já não é uma coisa, já não é um bicho de 7 cabeças. É algo normal e é muito mais normal ir ao jogo com uma vantagem de 4 golos e voltar com com uma desvantagem de 6. Então, eu acho e tenho a certeza que o Simeone esteja mesmo a fazer um jogo psicológico. Está a jogar com todas as armas possíveis para que possa conseguir a qualificação. E estas declarações acha que aumenta a pressão dentro do clube? É aquilo que eu disse, claramente que sim, acaba criando uma certa pressão sobre os jogadores do Barcelona, porque já vão eles a pensar quem será que vai nos carregar ou quem será que vai decidir. Eh, eh, Claramente que ao falar do Cristiano Ronaldo, ele está a falar de uma máquina de golos e o Barcelona, talvez pelo ver dele, neste momento não contando com a sua máquina de golo que foi habituado, isso estou a falar do Messi, quando esteve no Barcelona, ele está a querer dizer que o Barcelona não tem capital suficiente para isso. O que eu acredito que não é muito possível, não é muito verdade, porque desde que a equipe do Barcelona consiga reunir todos os seus esforços, concentrar-se bem e saber impor-se no campo, tudo é possível acontecer, tudo será possível acontecer. Indo agora para o Benfica, do interesse em Anísio Cabral. A Mohamed, o Manchester City e o PSG estão atentos ao Anísio Cabral. Será que ele está preparado para dar esse salto? Eh, o que posso dizer é que nunca se saberá quando é que está preparado. Acredito que essa pergunta ele também tenha feito a si mesmo. Mas o que está a acontecer hoje em dia no futebol moderno os jovens estão a tomar conta daquilo que são as equipes. Então, se for uma chamada, se for um interesse real, que se for a tornar real em contratação, creio que ele irá crescer muito lá, irá evoluir e acho que será muito benéfico. Hoje em dia não se está mais para aprender os jovens. Se existe uma equipe aqui de renome que tem interesse no jogador, acredito que o jogador deve vir porque são novos ambientes, são novas metodologias, é uma nova casa, um novo estar, em que lá irá encontrar pessoas que irão saber como trabalhar com ele, como monitorar a pessoa para que seja assim o jogador com um perfil responsável que talvez a equipe procure. O Benfica pretende renovar com o jogador mais ou menos 100 milhões de euros. Então, eu gostaria de saber por que o Benfica insiste em ainda continuar com ele. Para mim é simplesmente algo estratégico. Quando se tem um jogador como esse, um talento como esse, a ser cercado pelos grandes tubarões, o que as equipes têm feito normalmente é tentar blindar os jogadores. Aplicam uma renovação, chama-se o jogador a uma renovação consequentemente, o que vem a seguir é uma cláusula de rescisão muito elevada, visto que ele tem as grandes equipes que são tidos como os grandes tubarões na pesca. Então, para que o clube possa ganhar muito, para que possa render e principalmente o Benfica, que é um clube que parece que a parte financeira é o que mais interessa em alguns momentos. Então, para mim, não passa mais de uma estratégia que possam estar a aplicar renovação, aumenta a sua cláusula para que, se o interesse for real, se algum clube quiser levar o Cabral, terá que ser pela nova cláusula de renovação que irá ser aplicada. Ele agora está com 3 equipas, neste caso, para escolher, mas falando dele próprio, qual seria o melhor destino para a evolução pessoal dele? Como disse, falando dele próprio, dificilmente iremos saber responder, porque além de valores financeiros que irão implicar muito, quem for a dar uma proposta melhor, existe o fator preferência e não sabemos qual será qual um desses atributos irá pesar mais. Não sabemos se o Benfica irá priorizar o interesse do jogador, que é a preferência, ou irá priorizar encaixar os cofres, ou irá priorizar mesmo tirar vantagem dessa contratação e ter os cofres bem cheios. O que eu acho
que o Benfica mesmo irá fazer é tentar priorizar a parte financeira, porque o Benfica é uma equipe que, como eu disse, parece que a vitória, em alguns momentos, em algumas épocas, a vitória do Benfica não é título, não são títulos, mas sim ter os cofres bem cheios. Entrando agora para Portugal, falando de Roberto Martinez, que quer mais um avançado. O Roberto Martínez quer reforçar o ataque da seleção de Portugal e admite a necessidade de mais um ponta de lança. Mohamed, na tua opinião, acha que Portugal realmente precisa de um outro ponta de lanças? Uh, uh, eu acredito sim que eles devem estar já a preparar o Portugal sem o Cristiano Ronaldo. Essa é uma declaração clara disso e acredito também, no meu parecer, que o Portugal sim já estava na altura de renovar a sua linha da frente. Portugal tem muitos talentos, muitos jogadores espalhados pelo mundo todo que de certeza têm qualidade para poder estar na linha da frente, para comandar aquilo que é o ataque de Portugal. E eu acho que já era mesmo sem tempo de começar a fazer essa procura. Mas que jogadores assim podem ocupar essa vaga? Como eu disse, Portugal tem muitos jogadores que já mereciam estar a jogar, estar a ocupar aquela posição, mas infelizmente ou felizmente ainda existe o CR7 lá e parece que quando ele lá estiver apto para correr, será a imagem, será o rosto da linha da frente. Portugal tem o Rafael Leão, tem o próprio Ramos que está no PSG e muito mais jogadores que mesmo têm capacidade para segurar aquele lugar. Mas isso mostra dependência excessiva do atual ataque? Não digo não porque acredito que se o treinador quisesse mexer a equipe de Portugal, já há muito tempo iria mexer. O Portugal tem muitos jogadores, o Portugal está com uma formação, está com um leque, uma lista de jogadores muito grande, então eu não digo que seria exatamente uma dependência, não, mas foi se calhar preferência, opções técnicas. Então não vejo o Portugal nesta dimensão que está de muitos jogadores, está numa geração, está num momento que está a produzir muitos jogadores, falar-se de dependência. Eu não discordo, não concordo com esse dizer que Portugal está dependente. O Portugal não está dependente. O Portugal tem muita mão de obra e creio que irá encontrar alguém mesmo capacitado para fazer esse lugar. Falando agora do PSG, o treinador impõe autoridade no balneário. Luís Henrique reage com dureza a Dembélé do PSG. Estamos a ver aqui que no PSG está um clima de tensão após a derrota e com críticas internas. Acha que o Luís Henrique agiu bem em publicar esta situação? Diria que em publicar talvez possa não ter sido a opção correta. Ele é o líder e ele tem autoridade e autonomia para puxar a orelha a qualquer jogador. Mas infelizmente assim foi. O Dembélé foi o primeiro que saiu em frente a criticar os seus colegas pela derrota e o Luís Henrique, acredito que ao fazer isso quis mostrar que quem manda ali era ele, quem é a pessoa ou quem é o elemento que pode levantar a voz, levantar a mão para os outros, é somente ele. E foi isso que ele fez e acredito que neste ponto está certo. Talvez poderia ter falhado em ter publicado, tornar isso assim de conhecimento de toda a gente, mas foi a opção certa. Luís Henrique é um treinador muito disciplinado e é normal que isso tenha acontecido. Ele quis mostrar que ele é que manda, ele é que é o dono da equipe e assim o fez. E as declarações de Dembélé, acha que isso pode afetar o balneário do PSG? Em algum momento digo que para jogadores que têm coração pequeno, sim, para alguns podem sim afetar negativamente, mas que esses atletas estão habituados a esses ambientes e por outro lado acredito que é algo normal, ninguém gosta de perder e o Dembélé expressou-se porque não ter gostado da performance da equipe do PSG. Então
dizer que é normal que isso aconteça no mundo do futebol. Isso não aconteceu, acredito, isso não é a primeira vez que tem acontecido, nem foi o primeiro clube que se deu esse evento, mas infelizmente existem jogadores, existem pessoas que não conseguem levar esse tipo de críticas como algo positivo, como algo que possa futuramente lhe alavancar. Como eu disse antes, jogadores com coração pequeno, mas é um acontecimento normal. O que deve se fazer é, com esses erros, tentar fechar os buracos que foram criados. E com este episódio, o jogador pode ter consequências desportivas? Numa equipe muito disciplinada, com treinadores como o Luís Henrique, é possível sim que possa ser possível aplicar-se uma multa interna, ou simplesmente que se chame a atenção e que deixe a coisa rolar naturalmente. Falando agora do Al Hilal, da diferença econômica que gera rivalidades na Arábia Saudita. Jesus assume diferenças financeiras, mas mantém a ambição competitiva. A Muhammad, o poder financeiro do Al Hilal é decisivo para esta rivalidade? Em algum momento podemos dizer que sim, porque o que acontece é que os jogadores que estão nas equipes menos privilegiadas acabam vendo aqueles privilegiados como se fossem inimigos. Não são inimigos, mas acabam produzindo coisas na cabeça, num ambiente, acaba criando-se um ambiente pesado. Porque estamos numa situação em que as equipes são geridas pelo mesmo fundo, mas infelizmente existem os queridinhos. Então isso, como consequência, irá normalmente criar essa certa rivalidade criada na cabeça das pessoas, dos próprios jogadores, mas que os próprios beneficiados, em algum momento, não tenham culpa nenhuma. São coisas que acontecem. Isso creio que seja um acontecimento ou um mal-entendido normal. E o Al Nassr tem condições reais para competir pelo topo? Em termos de organização estrutural, em termos de jogador, plantel, eu acredito que tem. O que deve se fazer, se calhar, é trabalhar mais aquilo que é a equipe no futebol e tentar afastar essa parte das economias. Como eu sempre ouvi que o jogador apenas deve se limitar em jogar, a parte das finanças deixa com a administração. Mas, por outro lado, podemos ver que o Al Nassr, né, as pessoas do El Nassr, quando digo pessoas, estou a falar do próprio Cristiano Ronaldo, que foi um dos que apareceu a reclamar dessa situação, acabam tendo um pouco de razão, porque quando se chega a hora de reforçar a equipe, já acontece aquilo que vimos. Só acontece para equipes, só existe finanças, só existe condições, só existem recursos para aqueles que são as equipes queridinhas, né? Tudo bem. E as declarações do Jorge Jesus são realísticas ou estratégicas? Em algum momento acabam sendo realísticas, sim, porque o Jesus já passou pelaquela equipe e, bem como ele disse, ele sentiu isso, ele viveu esse privilégio e agora que está numa outra equipe está a sentir-se agora como vítima, mas também as declarações deles podem estar a servir como uma certa pressão para o fundo, para que possa alocar de maneira correta. É como se estivesse a dizer, camaradas, eu conheço isso, eu sei como isso acontece, então não me façam aqui como se estivesse a brincar. Pode estar a ser um gesto de fazer uma certa pressão para o fundo para que possa alocar os recursos de maneira iguais e todas as equipes possam sair privilegiadas. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Últimas considerações. O meu habitual obrigado pela presença aqui no programa. Mandar os cumprimentos para a turma do Ciências do Desporto, Faculdade da ICI, de UEM, e prometer voltar cá mais vezes. E é desta forma que damos um ponto final à edição de hoje e voltaremos amanhã com mais atualizações. Até lá! Patrocinado por
Apoio